Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem às raízes filosóficas que acabaram por moldar a forma como entendemos a mente humana. De onde vêm, afinal, as nossas ideias sobre razão, emoção e vontade? Vamos descobrir. Então, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, desafiou toda uma era de pensamento. Durante séculos, a razão foi vista como o auge da humanidade. Mas, será que isso conta a história toda? Ora bem, o iluminismo celebrou a razão pura como a nossa maior conquista. Só que, claro, a história não acaba aqui. Surgiram dois movimentos muito poderosos para argumentar que esta visão era, no mínimo, incompleta. E o que é que eles defendiam? Que as emoções, os instintos e a experiência de cada um eram, na verdade, tão ou até mais importantes. E o primeiro grande contramovimento foi precisamente o romantismo, que veio pôr o poder da emoção no centro do palco. A ideia central do romantismo era esta: para se compreender a humanidade, é preciso olhar para a pessoa como um todo, com sentimentos, com instintos, com tudo, e não apenas para a mente racional. Era, no fundo, um apelo para valorizar aquilo que nos torna, bem, unicamente humanos. E no coração deste movimento estava Jean-Jacques Rousseau. Esta citação dele é absolutamente icónica e captura a essência da sua filosofia. Ele acreditava que a sociedade, com as suas regras e as suas expectativas, acaba por corromper os nossos instintos, que ele via como sendo naturalmente bons e emocionais. Portanto, o que é que Rousseau nos está a dizer, no fundo? Que os nossos sentimentos e não as regras que nos são impostas deveriam ser o nosso principal guia. Ele defendia que, ao seguirmos os nossos impulsos naturais, não só seríamos mais felizes, como viveríamos em maior harmonia. E esta ideia levou-o a escrever a sua obra revolucionária, Emílio, onde propôs um sistema educativo completamente novo. Em vez de tratar as crianças como se fossem adultos em miniatura, a educação devia protegê-las dos vícios da sociedade, seguindo o seu desenvolvimento natural. Esta ideia de uma aprendizagem centrada na criança, influenciou mais tarde gigantes da psicologia do desenvolvimento como o Jean Piaget. Partindo deste foco no indivíduo, surge depois o existencialismo, que vai levar os conceitos de liberdade e de sentido a um nível radicalmente novo. E o que é absolutamente fascinante aqui é esta ideia de que não existe uma natureza humana pré-determinada. Para os existencialistas, cada pessoa é inteiramente responsável por se criar a si mesma, por definir a sua própria essência. Esta filosofia coloca o fardo, mas também o poder, de criar sentido diretamente nos ombros de cada indivíduo. A liberdade é total, mas vem com o peso da responsabilidade, o que, claro, pode gerar angústia perante um mundo que, em si, não tem um propósito definido. Ora, quando se fala nisto, é impossível não falar de uma das figuras mais importantes desta linha de pensamento, Friedrich Nietzsche. Ele via-se a si mesmo como um psicólogo a explorar as profundezas da vontade humana. Para Nietzsche, a nossa motivação principal não é simplesmente sobreviver. É muito mais do que isso. É superar, é crescer, é exercer a nossa vontade para criar as nossas próprias vidas. É um impulso constante para a autossuperação. Ele via a natureza humana como uma espécie de campo de batalha, uma tensão constante dentro de nós. De um lado, o nosso lado apolíneo, que busca a ordem, a calma, a razão. Do outro, o nosso lado dionisíaco, que é atraído pela paixão, pelo caos, pelo instinto. E este ponto é absolutamente fundamental. Ele acreditava que a cultura ocidental tinha cometido um erro tremendo ao suprimir os nossos instintos mais vitais e apaixonados em favor de um intelecto frio. A vida ideal seria então um equilíbrio dinâmico entre estas duas forças. Então, qual é o objetivo disto tudo? Para Nietzsche, é aquilo a que ele chamou o Übermensch, ou o além-homem. É um indivíduo que se torna livre o suficiente para definir a sua própria existência, para lá das noções de bem e mal que a sociedade impõe. No fundo, o apelo de Nietzsche é este: abracem o risco, abracem a paixão, porque, na visão dele, até as nossas falhas são absolutamente essenciais para o crescimento. É na luta e na superação que nos tornamos quem realmente somos. Ok, tudo isto é muito interessante, mas como é que passamos da filosofia para a psicologia moderna? Vamos lá então ligar os pontos. Bem, apesar das diferenças óbvias, tanto Rousseau como Nietzsche enfatizaram a importância de olhar para dentro, seja para os sentimentos, seja para a vontade. Este foco na experiência interna é, nem mais nem menos, o princípio central da psicologia moderna que vemos hoje em abordagens como a terapia humanista ou a existencial. E aqui a ligação é direitíssima. Nietzsche estava, na essência, a praticar psicologia antes de ela ser uma disciplina formal. Ele identificou este processo de canalizar os nossos impulsos brutos para algo construtivo, uma ideia que se tornaria absolutamente fundamental na psicanálise de Freud. E se olharmos para esta linha do tempo, o percurso fica super claro.
Vemos uma linhagem intelectual que vai diretamente das ideias filosóficas sobre a emoção e a individualidade para os conceitos fundadores da psicologia do século XX. No fim de contas, o legado destes pensadores é uma pergunta profunda, desafiadora, que fica para cada um de nós responder. Eles não nos deram as respostas, mas deram-nos a liberdade e a enorme responsabilidade de as encontrar.